Boa noite, meus amigos, boa noite a todos, né? Chegamos em casa, chegamos no momento de reflexão e aqui nos encontramos no Facebook da ISCOM Recife, né? E a gente vai bater um papo, vamos conversar, um colóquio sobre a consciência de Krishna, para que nós possamos fazer do nosso trabalho um meio para alcançarmos a liberação, o desatar dos nós que nos prendem a essa existência material. Então, nós estamos nesse mundo e estamos executando diversas atividades, influenciados pelos modos da natureza, e só que cada atividade gera uma reação, e isso vai prolongando a nossa existência dentro dessa existência material. Então, existe um processo em que as atividades elas são dedicadas ao prazer do Senhor Supremo. E esse processo chama-se Bhakti Yoga, a yoga do amor, a yoga da devoção. E esse processo ele está sendo descrito por grandes sábios desde milhares e milhares e dezenas de milhares de anos. E hoje eu trago para vocês a mensagem de um dos mais importantes sábios na ciência do amor, na ciência da devoção, o sábio Narada Muni. E ele está tratando hoje sobre o conhecimento da devoção que só é obtida através da misericórdia do Senhor ou de seu devoto. Então, portanto, o devoto do Senhor, puro, que está 100% rendido ao Senhor, ele não é diferente do Senhor. Isso é revelado em todas as escrituras, né? Nós, Hare Krishna, sempre cantamos Sashadarita Nasamasa Shastrai Utastataba Vyataiva Sati Kintu Prabhurya Priya Eva Tasya Vandegurou-se Charanaravinda. Essa é uma canção que cantamos todos os dias de madrugada para o mestre espiritual, aquele devoto puro que nos guia no caminho de volta a Krishna, e diz que o mestre espiritual deve ser adorado tanto quanto o Senhor Supremo, porque ele é o meio transparente pelo qual podemos ver o Senhor Supremo, podemos chegar ao Senhor Supremo através dele. E o próprio Senhor Supremo, ele também nos revela no Chaitanya Charitamrita, o seu Chaitanya diz que aquele que se diz ser meu devoto, esse não é meu devoto, mas aquele que é devoto do meu devoto, esse sim é meu devoto, né? E na história tem aquela passagem muito famosa, né? Aquele que é vassalo do meu vassalo, esse é meu vassalo. Então, isso aí também, até a própria história, né? A passagem histórica, quem estudou história lembra dessa passagem da Idade Média. Então, esse se sentir primeiro devoto de um devoto, né? Devoto de Prabhupada primeiro, e depois devoto de Krishna, é o processo da consciência de Krishna. Primeiro, nós aprendemos a servir através do serviço ao mestre espiritual, e depois vamos servir a Krishna diretamente quando o mestre espiritual nos achar capacitados para executarmos serviço direto para Krishna, né? Mas primeiro precisamos de servir ao mestre espiritual, e no próprio processo de servir ao mestre espiritual, Krishna vai ficar satisfeito. Jai Hare Krishna. Então vamos ler esse belíssimo verso do Narada Bhakti Sutra, né? Aqui tem o Jai Nityananda, está aí ao vivo, sempre acompanhando nossas lives. Muito obrigado, Jai Nityananda, aceito minhas reverências. E vamos ler o verso, muito importante, inspirador, para refletir sobre as atividades de nossa vida, para aprender a como espiritualizar todo o nosso dia a dia. Então vamos lá. Então o verso é o verso 41. Tasmin Stadjane Bedabhavat. Tradução. Pode-se obter Bhakti, quer pela companhia dos devotos puros do Senhor, quer diretamente pela misericórdia do Senhor. Porque o Senhor e seus devotos puros
não são diferentes um do outro. Significado: a misericórdia do Senhor e de seus devotos puros são igualmente potentes, uma vez que o devoto e o Senhor Supremo compartilham os mesmos ensinamentos. Se Krishna diz, rende-te a mim, e o devoto puro diz, sim, eu me rendo a ti, e diz aos outros, rendam-se a Krishna, destarde a misericórdia do Senhor e a misericórdia de seus amáveis servos tem o mesmo efeito. A semente da devoção é plantada no coração da alma condicionada receptiva. Os Mayavadis estão sempre buscando por uma oportunidade para aniquilar a identidade espiritual de Deus, razão pela qual interpretam este sutra da seguinte maneira: assim como o rio perde seu nome e sua forma depois que entra no oceano, um devoto perde sua individualidade quando se funde no Senhor. Os impersonalistas consideram a aniquilação do eu e a fusão no Senhor como a meta última em amor divino. No tocante ao significado intencionado por Narada e pelas escrituras, os Mayavadis dizem que isso é uma concessão para os devotos comuns, né? Então, os Mayavadis, eles diminuem o serviço devocional, o amor a Krishna, né? Eles pensam que a alma, ela tem a posição constitucional da alma, não é de serva, mas é de se fundir na luz, que a alma é luz, e quando ela entra na luz suprema, ela se funde nessa luz e perde totalmente a sua individualidade. Essa é a filosofia Mayavadi, né? E ele diz que o amor supremo é esse, se fundir na luz, né? É isso aí, né? Só que não tem graça, né? Se fundir na luz, realmente não tem graça, porque você não tem atividade. E nós vemos que o prazer vem das atividades, né? Então vamos continuar aqui o significado desse verso. Os Vaishnavas, entretanto, não toleram semelhante malabarismo blasfemo de palavras. A unidade entre Deus e o Guru, ou entre Deus e todos os seres, é uma unidade em qualidade. As entidades vivas são pequenos exemplos da Suprema Personalidade de Deus original, que é pleno, poderoso e opulento. Os seres vivos tendem a se esquecer de sua identidade qualitativa com o Senhor, em virtude do que ele aparece na forma das escrituras das grandes almas e do Chaitaguru, super-alma, para nos lembrar de nossa identidade espiritual. A super-alma não precisa ser lembrada de sua própria identidade, pois jamais recebe a designação de um corpo material. Eis outra diferença entre as jivas e o Senhor. O Senhor é sempre auto-esclarecido em sua forma espiritual, ao passo que as jivas são sempre propensas a caírem sob a influência de Maya. Outra diferença entre os dois é que a superalma está presente no corpo de todos, enquanto a alma condicionada individual está presente em um corpo em particular. Então aí os Mayavadis, eles têm os seus argumentos, né? Dizendo que o rio vai, e quando entra no oceano, perde sua individualidade. Quem perde a individualidade é a água, né? O rio continua sendo o rio, embora ele despeje sobre o oceano quantidades ilimitadas de água, ele ainda assim
continua sendo o mesmo rio. Ele não deixa de ser o rio só porque deságua no oceano. Talvez as águas do rio, né, desaguem no oceano porque elas são energias do oceano, são partes do oceano. Mas isso não significa que o rio vai deixar de ser rio porque está desaguando no oceano. Ele continua sendo o mesmo rio, né? Então, um argumento sem fundamento. Só porque o rio deságua no oceano não significa que ele deixou de ser o rio, né? Ele continua sendo um rio, apenas suas águas retornam a mesma energia, porque a energia do rio vem do oceano, que lança, evapora e lança, cria nuvens e lança chuvas, e as chuvas alimentam o rio. Então a energia do rio vem do oceano, né? Então ele pode desaguar sua energia no oceano, mas não deixa de ser o rio que ele é, né? Então é um argumento falso, né? E o oceano, o rio jamais vai ser o oceano, assim como a super-alma no coração de todos, ele é onipenetrante, né? Mas a alma individual, ela só tem abrangência, sua consciência é consciente apenas do seu próprio corpo e não de todo o oceano, e não de todos os corpos, não de todos os corpos, só do seu próprio corpo, né? Então esse argumento não é aceito pelos Vaishnavas, né? Que a entidade viva é una com Deus, jamais ela pode ser una com Deus, né? Ela sempre vai continuar sendo sua parte, uma parte eterna e fragmentária do Senhor Supremo. Então, continuando, a forma Satidananda do Senhor é diferente da forma da entidade viva, tanto em seu estado condicionado quanto em seu estado liberto, apesar de que os Mayavadis continuarão compreendendo erroneamente a filosofia da unidade espiritual. Um cave ou uma pessoa instruída não comete tais erros. Srila Prabhupada descreve a posição dos Mayavadis e daqueles por eles influenciados. Então aqui está se falando que a posição da entidade viva ela é Satitananda. Isso é muito importante, porque isso é um detalhe fundamental na nossa filosofia, ok? Somos Satitananda. A alma individual é eterna. Sat, Chit, ela é cheia de conhecimento. E Ananda, cheia de bem-aventurança, ok? Então, a posição impersonalista, ela é a posição apenas de Sat, ou seja, eternidade, e Chit, conhecimento. Então, na realização impersonalista, não existe a realização de Ananda, de bem-aventurança. Então, essa realização só é alcançada pelo devoto que compreende a forma pessoal de Krishna. Aí ele tem a realização Bhagavan, e aí ele pode ter essa realização de Ananda. Hare Krishna, chegou mais um devoto aqui, Alvarez Emílio, né? Será que você, Alvarez Emílio, é o Emílio que está morando em João Pessoa? Hare Krishna, se for, mais uma reverência dobrada. Hare Krishna, se não for, eu acho que eu não conheço o Emílio, o Alvarez Emílio. Hare Krishna. Então vamos lá. Continuando o verso, o que Prabhupada fala sobre os Mayavadis. Apenas ateístas consideram que a entidade viva e a personalidade de Deus são iguais sobre todos os aspectos. Chaitanya Mahaprabhu, portanto, diz: Mayavadi Bhashya Shunile Raya Sarvanasha. Se alguém aceita as orientações dos filósofos e dos crentes Mayavadis, de que a suprema personalidade de Deus e a alma individual são unos, seu entendimento da verdadeira filosofia fica para sempre comprometido. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 669, Srimad Bhagavatam 4, 28, 63, significados.
Jai, Hare Krishna. Então, vamos encerrando por aqui, né? Com esse comentário de Srila Prabhupada e, assim, mostrando para nós que nós devemos ter cuidado com essas interpretações mayavadas. Ah, sim, Hare Krishna, Emílio, é você mesmo, né? De João Pessoa. Que felicidade ver você aí conosco assistindo essas aulas, né? Eu sempre estou mandando esses áudios, né? Através do grupo de WhatsApp, né? Depois você, eu acho que se você não está recebendo, me manda o seu WhatsApp que depois eu mando para você as nossas produções de aulas. E também qualquer pessoa que estiver assistindo aqui o nosso vídeo, se me mandar uma mensagem com o seu WhatsApp, eu mando todas as minhas produções através do WhatsApp, né? Esses bom dias, esses boa noites, né? Esses momentos de reflexão e limpeza da mente para fortalecer o nosso entusiasmo para a vida e principalmente para a vida espiritual. Então, Hare Krishna, boa noite a todos. Vamos terminar essa live cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E meditando nesse conhecimento de Narada Muni sobre a forma espiritual como sendo a forma suprema e não entrando na conversa dos Mayavadis que tentam diminuir a bem-aventurança da relação com Deus com uma teoria de fusão da alma com o Deus Supremo Krishna. Jai, Hare Krishna. Boa noite a todos. Bons sonhos. Haribol.